Vamos falar de jornalismo no vídeo de hoje. Até que ponto é perigoso ter empresários de jogadores como fonte? Tema complicado, né? Até que ponto o jornalista consegue detectar quando essa fonte está passando uma informação fidedigna, verdadeira, ou apenas está plantando uma informação falsa para obter algum tipo de vantagem? É um filtro difícil, mas vamos lá. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 300 mil inscritos por aqui. Falta pouquinho. Prazer ter você aqui todos os dias com a gente. Beleza? QR Code da Aposta Ganha, porque o fim de semana tá chegando. Tem o maior clássico do mundo, Barça e Real. Tem o início do Campeonato Carioca neste sábado. Muitas oportunidades para você se divertir no site da Aposta Ganha. Plataforma 100% autorizada a operar no Brasil, segurança para todo mundo. QR Code na tela, você que tem 18 anos ou mais e que vai jogar com responsabilidade. Sabendo que isso aqui não é investimento, isso aqui é só para brincar, beleza? QR Code na tela e vem pra G. Muito bem. Por que, Jorge, a ideia desse vídeo? Fico pensando nos temas, às vezes eu vou dormir, eu fico aflito, vou confessar para vocês, vou confidenciar algo aqui, dividir com vocês. Eu fico às vezes aflito quando eu vou dormir e eu tenho que gravar o vídeo cedo no dia seguinte, eu não tenho tema ainda. Eu falo, meu Deus do céu, e agora? O que nós vamos fazer amanhã? Né? Eu tenho um compromisso diário com vocês aqui. E ontem à noite, pouquinho antes de dormir, eu fiquei um pouco mais atento àquela situação envolvendo o Rony, aquilo que foi noticiado pelo PVC. Chegou para mim o corte do PVC no UOL, dizendo o seguinte, olha, o Fluminense estava negociando com o Rony. E num determinado momento, o Fluminense se incomodou com a postura dos agentes do Rony, do staff do Rony, o Rony do Palmeiras, porque os emissários, os empresários, o empresário e o pai do Rony, né, são os que cuidam da carreira dele, eles teriam dito para o Fluminense que o Botafogo fez proposta, mas segundo o PVC, essa proposta nunca existiu do Botafogo. Eles teriam dito ao Fluminense que o Santos fez proposta, segundo o PVC, essa proposta nunca existiu por parte do Santos, então o Fluminense se sentiu ali meio enganado e tal, e por isso decidiu encerrar as negociações, não houve acordo também de valores desde o primeiro momento, mas essa postura, segundo a apuração do PVC, irritou bastante o Fluminense. E eu me lembro de ter visto nesses últimos dias informações sendo divulgadas por aí de e eu não estou aqui, primeira coisa, né? Não estou aqui descredibilizando, vilanizando colegas, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas estou apenas aqui mostrando para você como são conflitantes essas duas apurações, né? Porque ao mesmo tempo que o PVC diz, cara, não teve proposta nenhuma do Botafogo nem do Santos, e o Fluminense descobriu isso e ficou irritado com o staff do Rony, tem uma apuração do outro lado dizendo que o Botafogo e o Rony estavam negociando, o salário seria na casa de 1.300.000, que o staff do Rony estava otimista com a história. É uma coisa muito diferente da outra, né? É uma narrativa que vai completamente na direção oposta da outra. E aí o torcedor fica confuso. Meu Deus, o que é de fato notícia nisso aí e o que não é? O que é plantado de repente e o que não é? Às vezes, o jornalista pode ser vítima. Às vezes, o jornalista que é pilantra, e infelizmente tem alguns da nossa profissão, no YouTube tá cheio, inclusive, abraço aos pilantrinhos. Vocês sabem quem são, né? Não falo de mídia independente necessariamente, não. Aliás, eu quero fazer um ponto sobre isso também, tá? Sobre mídia independente, mídia de clubes, que é outro debate que está muito quente essa semana. Eu quero falar disso no final do vídeo. Mas tem colegas, voltando ao ponto, porque eu não perco o fio, como vocês sabem, voltando ao ponto, tem colegas que podem ser induzidos a erro de absoluta boa-fé, tá? Porque confiam no empresário, porque tem um histórico com esse cara de outras informações que bateram. Aí você confia no cara. O cara já te deu uma informação do passado, bateu. Te deu 2 informações do passado, bateu. Pô, esse cara é confiável. Mas pode chegar uma hora que esse cara erre. Talvez até por má intenção. Talvez pode chegar um momento que o empresário, se valendo dessa boa relação com o jornalista A ou com o jornalista B, ele fala, opa, chegou a hora de eu aproveitar isso aqui para obter uma vantagem. Eu vou plantar uma notícia através desse cara
para tentar conseguir uma valorização no clube, uma renovação, né, um aumento de bases e tal, uma outra proposta. E aí o jornalista, às vezes, de boa fé, cai nessa. Então, a maior dificuldade nessa história, e eu aprendi isso na prática, nos meus tempos de Rádio Brasil, com o Felipe Cardoso, lá no Rio de Janeiro, quando a gente apurava, ligava para empresário, tinha lá o nosso Eduardo Freitas, que tinha uma agenda incrível de empresários, de jogadores, de agentes, de dirigentes e tal. Amigo, você tem que amarrar todas as pontas o máximo possível e mesmo assim confiar desconfiando. Mesmo assim. Tem coisas que são no feeling, né? Tinha muitas vezes o empresário que chegava e falava, ó, o fulano interessa ao Vasco. A gente olhava e falava, pô, não é verossímil isso aí não. Tem um cheiro esquisito. O jornalista precisa ter, né, essa noção de realidade mesmo, né? O seu instinto apurado, o seu faro. Isso aqui não tá me parecendo muito crível, não. Eu não sei. Eu vou com um pouco mais de cuidado. Mas existem os pilantras, que não são os que são enganados, que agem de boa fé, que publicam de boa fé. Existem os pilantras que têm esquema, enfim, eu imagino que existam, tá? Porque eu, infelizmente, não tenho provas. Mas eu imagino, porque é da natureza humana, em todas as atividades, em todos os segmentos, nós teremos, infelizmente, pessoas de má índole. Pessoas que vão pro caminho oposto da ética. Faz parte, infelizmente, né? Dores de viver na Terra. Então, eu também imagino que exista um grupo que, né, enfim, se alinhe a empresários e tal. Eu não sei quem são, eu não sei quantos são, eu não sei se de fato existem, mas eu imagino. Então, a gente desse lado aqui tem que ter muito cuidado com a informação que a gente passa, muito cuidado com a fonte que a gente tem, e entendendo o seguinte: a fonte oficial, o clube, cada fonte, entenda o seguinte, cada fonte tem o seu interesse. Cada fonte, antes de passar uma informação, ela primeiro, ela vai avaliar se aquilo é interessante para ela. Então, por exemplo, ontem eu até falei aqui, poxa, é muito difícil você apurar atraso de salário, atraso de obrigações com clubes, porque num primeiro momento a maioria dos clubes nega. Nenhum clube vai ficar admitindo que está errando, que tá, né? Nenhuma gestão gosta de fazer isso, admitir erro. Nenhuma gestão, mais ainda, liga para jornalista dizendo, ó, só avisando para vocês aí que o salário está atrasado, tá? Ou que a premiação, que é o caso do Botafogo, a premiação do fim do ano está atrasada. Ninguém faz isso, isso vem do outro lado, isso vem do cara que queria receber e não recebeu. Então, o clube tem o interesse dele. O empresário também tem o interesse dele quando ele vaza alguma coisa para um jornalista. É óbvio. Ele não vaza apenas porque é bonzinho, para ter uma boa relação, porque ele quer colaborar com o trabalho jornalístico. Não, ele o faz porque é interessante, muitas vezes, publicar algo. Trazer um tema de negociação em evidência, valoriza, aumenta o preço. Rapaz, eu lembro muito no início de carreira, acontecia demais. Hoje menos, porque hoje é mais fácil você checar. É como eu falo aqui, você descobre em 10, 15 segundos. Lembra da história do Quinteiros? Ah, tá assinado, não tá assinado, vem, não vem, já tá contratado ou tá contratado. Amigo, você jogava isso nos anos 90, já temos um técnico, não assinou nada com o cara, não assinou pré-contrato com o cara, assinou outra coisa, mas pré-contrato não. Ah, é nosso. Você não tinha como checar lá na Argentina, demorava. Então eu lembro muito no início de carreira de empresário, de agente, de assessor. Pô, ó, fulano interessa ao futebol italiano. Porra, irmão, pra você checar isso, interessa, sei lá, ao Bari, ao Letes. Pô, como é que eu vou... Era muito mais difícil checar. Hoje, em 5 minutos, você acha um jornalista dentro do clube, você consegue falar com o dirigente do clube, você consegue falar com um influencer que acompanha o clube 24 horas por dia, seja ele qual for. Você tem página brasileira que acompanha. Coisa mais fácil do mundo você desmentir uma narrativa hoje. Então, isso é mais difícil. Mas ainda assim tem um empresário que tem o interesse de plantar algo, porque quando é divulgado, ó, o clube tal tá interessado. Às vezes o cara não quer que o jogador dele saia do clube A, mas quando ele planta que o clube B tá interessado, mesmo sem o clube B estar,
Isso faz o clube A se movimentar mais rapidamente para uma renovação. De repente o clube A está pensando, vou esperar acabar o contrato e depois a gente vê. Ih, mas saiu na imprensa que querem levar. Deixa eu correr logo. Gente, isso é velho. Isso é velho. Eu tenho absoluta certeza que tem empresário que usa a imprensa para fazer isso. Isso eu posso dizer que eu tenho certeza, tá? Porque eu já vivenciei episódios assim. Pô, essa história não tá batendo, galera. Isso aqui a gente ia lá checar, não batia. A gente não divulgava. Pô, isso aqui pra cima de nós não vai rolar. E a gente tem que ter esse cuidado porque o público só tem acesso ao que vai pro ar. O público não sabe como é a relação do jornalista com o empresário. Se ela é uma relação promíscua ou não. E quando uma informação não bate, o jornalista fica arranhado, não fica o empresário, porque a fonte não é revelada. Existe o sigilo da fonte. Quem tem a se ferrar, quem tem a perder nessa história é o jornalista. Então é preciso ter muito cuidado. Onde eu quero chegar nesse vídeo? Quero dizer o seguinte: não é crime algum conversar com pessoas do futebol. O jornalista conversar com o presidente de clube, não tem crime nenhum. Com o diretor de futebol, com o empresário de jogador, com o assessor de imprensa, com o agente, com o pai do jogador que cuida da carreira, com o jogador em si, ter contato direto com os jogadores de futebol. Não tem problema algum nisso. Agora, o jornalista precisa ter muito cuidado para não ser usado. E, infelizmente, tem gente que se aproveita da relação com jornalistas para usá-los, para os seus interesses, muitas vezes difundindo notícias que não são tão verdadeiras assim. Esse é o nosso cuidado. É um filtro difícil de fazer, muito difícil de fazer, mas necessário. Mas o público precisa entender. Ter empresário de jogador como fonte não é problema, nunca foi. O problema é você dar uma informação equivocada ou dar uma informação incompleta, mas faz parte, as pessoas precisam se comunicar. As pessoas precisam se falar. Entre apurar e receber na sua casa tem uma diferença grande. Entre ter o cara como fonte e ter o cara como amigo, é uma diferença muito grande. Aí é uma linha que cada profissional delimita. Tem gente que se sente muito à vontade de ter relações mais profundas com pessoas do futebol. Eu me incomodo um pouco, eu não consigo com essa naturalidade, porque eu vou ter que criticar o cara. Então eu cumprimentar o cara, eu ter uma boa relação com o cara, eu fazer às vezes uma live com o cara, e o cara, elogia, Jorge, curto você, sua narração, legal, irmão, parabéns, valeu, tamo junto, obrigado mesmo, parabéns pelo teu trabalho aí, é uma coisa. Eu vou até aí. Porque se no dia seguinte eu tiver que criticar esse cara, eu vou criticar e eu estarei super à vontade para isso. Agora, se eu começar a receber esse cara na minha casa, se eu sair para jantar com esse cara, entende? Tem crime nisso? Não tem. Nenhum. Mas se eu estabeleço uma relação mais próxima com essa pessoa, corre-se o risco de eu perder a independência. E corre-se o risco de eu perder o filtro. Será que isso aqui é verdade, isso que ele está me passando ou não é? Corre esse risco, porque você vai confiando tanto, você vai se envolvendo tanto. Então são questões delicadas que vão de cada profissional e aí o público é soberano para avaliar o desempenho de cada profissional. E eu queria falar de mídia independente também aqui, para fechar o vídeo de hoje. Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, eu já defendi a mídia independente aqui no canal algumas vezes. Eu acho que a mídia independente faz um trabalho que auxilia muitas vezes a mídia tradicional, porque ela consegue acompanhar o seu clube com mais profundidade do que nós. Imagina, hoje eu estou aqui gravando esse vídeo, vou fazer o de placa. No de placa hoje, provavelmente, nós vamos falar de Palmeiras, de Botafogo, de Corinthians, de Flamengo, eu tenho que acompanhar todos esses clubes de uma vez só, de Atlético, Cruzeiro. O cara da mídia independente, segmentada, ele acompanha um clube. É óbvio que esse cara vai saber mais do clube do que eu. Eu não tenho a pretensão, eu não sou esse babacão de chegar aqui e falar, eu sou da mídia tradicional, eu sou da TNT Esportes, peraí, eu sei muito mais do que você. Não, cara. Que pretensão, eu sou um só. Eu sou ser humano. Eu ainda tenho que acompanhar futebol internacional, eu ainda tenho que narrar Champions League, estudar Champions League, eu sou um. Então, na hora que eu vou falar do Atlético, por exemplo, que é um clube que eu gosto bastante, vocês sabem, eu vou lá
e ouço as fontes, ouço os colegas que têm canais do Atlético, né? Ouço o Beto lá na Web Rádio Galo, ouço o Frossá, ouço a galera da 98, ouço a galera da Itatiaia. Vou ouvir todo mundo. Vou vendo todo mundo, vou ouvindo todo mundo, vou me inteirando um pouquinho, pô, beleza. É a galera que tá ali no dia a dia, tá do quente ali o tempo todo. Aí vou ver as páginas, vejo lá o Fala Galo, vou vendo tudo. A mídia tradicional e a mídia independente. Então a mídia independente, para mim, tem valor. Claro que tem valor. Claro que tem picareta? Tem. Mas eu só acho perigoso a gente colocar todo mundo no mesmo balaio. Eu nunca fiz isso e estimulo, né, aproveitando essa semana mais quente de discussões, de maneira absolutamente respeitosa, é só o meu ponto de vista. A gente tem que ter muito cuidado, bastante cuidado, para não colocar todo mundo. Ah, porque não apuram, porque distorcem. Alguns até sim. Mas tem muita gente na mídia independente fazendo um trabalho sério. E tem viés. E eu acho honesto ter um viés. Acho honesto. Eu acho honesto jornal que publica editorial dizendo: na nossa opinião, a candidatura A é melhor que a candidatura B para o Brasil. Eu acho honesto. A gente precisa, é legal saber a posição. O público gosta. Eu, como leitor, gosto de saber a posição daquele jornal, daquele veículo de comunicação, daquele influencer. Eu sei para onde ele vai, qual é o viés dele. Eu sei. Mas isso não torna o trabalho dele desprezível necessariamente. A não ser que ele seja um mal intencionado, um cara que distorça tudo, um clubista cego, aí fica difícil. Mas uma dosezinha de clubismo, uma dosezinha saudável, faz parte, cara. Pô, o que não dá é que muitas vezes a gente vê gente na mídia tradicional mais clubista do que influencer dando porrada dos influencers. Aí, né? Aí é complicado. Aí eu acho bem complicado. Enfim, tá dito o que eu penso. Espero ter contribuído de alguma forma ao debate, né? Para que a gente vá cada vez mais baixando essa temperatura entre torcida e imprensa, mas também entre imprensa e torcida. A gente precisa aprender a tomar umas pancadas de vez em quando. Claro que o desrespeito, a ofensa, o xingamento, né, a ameaça, isso nunca pode ser tolerado. Mas assim, a crítica ao trabalho, a reclamação porque você apurou o negócio, porque... Irmão, fazer o quê? O, o público tá aí para criticar, para aplaudir. Não dá pra gente ficar numa trocação. Só tensiona o ambiente, só piora esse tipo de relação. E acho que se do lado... Eu não quero cobrar isso do torcedor. Eu gostaria muito que o torcedor sempre fosse lúcido, ponderado, equilibrado, sereno e tal. Mas eu posso cobrar do lado de cá. Nós precisamos, nós estamos numa posição em que devemos dar esse primeiro passo e não jogar gasolina no incêndio. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa sexta para todo mundo. Juízo e tchau.